Fernanda, nós tivemos em dezembro todo aquele carnaval lá que deixou todo mundo de cabelo em pé aí, com receio. E agora o câmbio está voltando gradativamente no mesmo quadro fiscal. O que mudou de dezembro para cá? O que ocorreu em dezembro para ter aquele pânico generalizado? Nassif, é uma boa pergunta. Eu até faço uma piada no meu trabalho que em novembro do ano passado, todas as agências, bancos estrangeiros, tem que vender tudo porque o apocalipse vai acontecer no Brasil. E, de repente, nós estamos em março, final de fevereiro, março, todos eles agora voltaram a apostar em Brasil e dizer que vão comprar Brasil. E o que mudou? Não mudou nada, né? Em relação à política fiscal, eu não vejo. Eu vejo um cenário na qual o Trump está menos agressivo do que era esperado em relação às tarifas, isso com certeza a gente vê, que fica nesse chove no molha, eu vou aplicar a tarifa, mas aí eu passo para abril, daí de abril ele não fala. As tarifas que eram esperadas em relação à China, que poderia ter uma retaliação maior no Brasil, também não foram feitas. Vejo isso, essa guerra comercial um pouco mais enfraquecida, que também foi falado no comunicado, que o Banco Central precisa estar de olho para esse risco da política comercial. E hoje também, como foi a super quarta, a gente teve decisão do Fed, que manteve a taxa de juros, sim, a gente também teve o Powell dizendo que talvez essas tarifas gerem uma inflação temporária e não vai ser necessário mexer nos juros. Mas a gente não sabe o que vai ser essas tarifas de fato. Então, fica essa incerteza sobre como ela vai afetar, de fato, as economias emergentes. Então, Fernando, aí você fala uma palavra-chave aí para tentar explicar o Trump, que é a incerteza. Até que ponto que a falta de definições e a incerteza vão enfraquecendo ou vão criando aí um clima mundial em relação ao dólar? Eu vejo que o dólar agora está perdendo valor, a gente está vendo o real e outras moedas emergentes se valorizarem. A gente até tem o real como a moeda mais valorizada de 2025, foi a que melhor teve desempenho, mas também foi a que mais sofreu no final do ano, né? Sem justificativa, foi a que mais sofreu definitivamente. E a gente vê agora economias como o México sofrendo mais do que o Brasil, porque as tarifas, de fato, afetam eles. Eu não sei, assim, Nassif, fica tudo muito incerto. Eu acho que, na minha visão, se ele falasse assim, não, eu vou impor 25% para tal e tal lista, seria fácil de você calcular e ver os impactos no PIB, você vê os impactos na inflação nos nossos países emergentes. Nessa incerteza toda como fica, parece que cada hora que ele acorda, ele decide uma coisa nova. A gente não sabe calcular, né? Fica difícil essa métrica para os economistas. Então, mas quando deu o estouro da boiada no Brasil em dezembro, foi quando um banco americano disse que ia tirar dinheiro do Brasil e colocar no México, que os analistas, em relação ao que pensava Trump, já sabiam que o México, pelo fato de ter muitas indústrias fornecendo para os Estados Unidos, seria alvo de retaliação. Esse banco ele agiu racionalmente ou a intenção foi provocar as borbulhas no mar aí? Completamente as borbulhas, essas bolhas que eles criam em relação à nossa política fiscal, que de repente se tornou um problema gigantesco, e quando veio de fato o déficit primário de 0,0901, né? Você viu que não foi esse desastre, mas nunca foi calculado um desastre tão forte assim. Então, acho que eles criaram essa narrativa dessa política fiscal pior e tudo era política fiscal. Não sei se você lembra, mas o ano passado, se você falasse, olha, subiu o preço do caderno. Não, porque a política fiscal, tudo foi justificado pela política fiscal. E claro que era uma maneira irracional de você olhar para a economia, porque a gente não tinha essa política fiscal tão arriscada assim quanto era falado. Você não via esse cenário, até porque o governo entregou aquilo que ele prometeu, né? Dentro da banda dele, ele entregou. Agora, o mercado tem esse efeito manada que é muito forte, né? Porque qualquer variação no câmbio aí acaba provocando aí mudanças. Inclusive, o pessoal, a queda do dólar também deu ganhos extraordinários para quem soube mudar de posição lá. Como é que digamos, no dia a dia do mercado ter que acompanhar o que acontece em Brasília, o que acontece em Washington, em Nova York, o que acontece na Europa, o que acontece com o seu vizinho aqui. Esse modelo de tanta instabilidade, como é que o país consegue administrar?
É difícil mesmo. Dizendo um pouco do interno, eu acho que tiveram alguns ruídos muito fortes entre falas do ministro da Fazenda e que depois o presidente Lula dava uma descredibilizada nessa fala. A gente teve esse embate um pouco entre o ministro da Fazenda e os outros dirigentes que estavam no PT ou até mesmo no governo, e isso deu uma descredibilizada no mercado financeiro, olhando para esse Ministério da Fazenda, que influencia o câmbio, com certeza. Até hoje saiu na pesquisa da Quest a popularidade do Haddad entre o mercado financeiro, e ele sofreu um grande lapso ali de perda de popularidade. E claro que é explicado por todos esses fatores. E além desses ruídos internos, a gente ainda tem que lidar com todos os outros esses ruídos que vêm nem sei dizer o que o Trump não é nenhum ditador, mas o próprio rei, o rei dos Estados Unidos. Eu diria que ele está se achando um pouco o grande monarca dos Estados Unidos. Então, ele deu uma retalhada no aço aqui no Brasil e a gente ficou à mercê, mas quando viu que essa retaliação não ia ser tão forte, o mercado melhorou. E acho que essa conjuntura da melhora lá fora com os dados do Brasil, vamos ser sinceros, os dados do Brasil ainda estão muito bons. A gente está crescendo 3,4 esse ano, é um número forte para 2024. Expectativa de crescimento para 2025, mesmo que seja menor. Eu trabalho com uma taxa um pouco mais alta até do que o Fox, eu trabalho com uma taxa de 2,6, esperando uma safra recorde maior até do que eles esperam, e acho sim que vai ser melhor. Então, eu acho que parece que meio deu esse cenário de apocalipse foi ficado de lado para a gente, de fato, analisar os dados reais daquilo que está acontecendo. Porque essa política fiscal, querendo ou não, também não está esse apocalipse todo, não está todo esse escarcéu que foi feito, né? Então, acho que é isso que foi percebido, assim, sabe? Para dar uma melhorada nessa economia.